Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo: novo nome, novo endereço. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2. Vou ler versículo 17, depois capítulo 21, versículos 2 e 3. Dizem assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Hoje é 7 de fevereiro de 2024. Deus Todo-Poderoso, amigo fiel, é no nome do teu Filho Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento todos que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, como vocês já ouviram, eu dei o título ou tema para a palavra do dia de hoje, dizendo: novo nome, novo endereço. Então eu quero falar de duas coisas que, na minha opinião, são imprescindíveis para nós, os seres humanos. É o nosso nome, né? Porque o nome fala de identidade, de quem é a pessoa, né? E também outra coisa é o nosso endereço, nosso domicílio, nosso abrigo. O nome, como eu já disse, né, representa bem a nossa identidade. E o nosso endereço é o nosso local sagrado, lugar de conforto, mesmo que seja um lugar simples, lugar pobre, mas é um lugar que a gente se sente confortável e também se sente seguro. Então Deus, se a gente ver de uma forma bastante profunda a palavra de Deus, nós vamos reparar que Deus sempre preocupou-se com essas duas coisas, né? O primeiro homem, a gente vê que Deus deu a ele um nome. Ele teve um nome. Gênesis capítulo 5, vou ler versículo 1 e 2, diz assim: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. Então foi Deus quem deu nome ao primeiro homem. Então essa questão de dar nome à pessoa, inclusive Deus depois deu a Adão o direito de dar nomes a todos os animais. Mas o ser humano teve esse privilégio de receber do próprio Deus o seu nome. Então Adão, que é o nosso pai, o pai da humanidade, né, nesse sentido, ele foi o homem, que é o primeiro homem, que recebeu o nome dado por Deus, assim como Eva também. Então Deus faz questão de dar nome à pessoa para, como já disse, que se fala de identidade, né? Se fala de
até de caráter também. A gente vê isso depois de uma forma simbólica, Deus alterando, né, o nome de Jacó para Israel naquele encontro no Val de Jaboque, porque o caráter do nome de Jacó era diferente, era suplantador, e Deus já havia mudado o coração de Jacó e precisava dele com outro nome, né? Esse é outro assunto, mas está relacionado com a questão de nomes pessoais. Nós também encontramos Deus, além de ter dado ou de ter se preocupado de dar um nome ao homem, Deus também deu um endereço para ele, né? Deus quer que as pessoas tenham um lugar. Quando eu vejo assim, uma pessoa morando na rua, um sem-teto, como a gente diz, né? A gente tem que conversar com cada um deles para ouvir as suas histórias. Muitos estão ali por opção, né? Muitos estão ali também porque estão escravizados, né? Pelo álcool, pelas drogas, por qualquer outra coisa, pela prostituição, e não quer mais estar dentro de uma casa, de um domicílio. Mas Deus se preocupou com essas duas coisas, nome e endereço para cada pessoa. Quer ver uma coisa? Ainda lá no começo, com o primeiro homem, Deus preparou um lugar para ele, um endereço, vamos dizer assim, para que esse homem, que já tinha nome agora, ele está. Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem, Adão, e o pôs no jardim do Éden. O endereço dele aqui é esse, jardim do Éden, né? Que coisa linda, né? Devia não, né? A gente entende que seria ali o lugar mais bonito da terra, né? Então Deus escolheu o endereço para o homem estar ali e diz que foi para que o homem lavrasse aquele lugar e guardasse. Deus quer que a gente guarde nosso endereço, cuide do nosso domicílio, né? Vai aqui uma palavra para as pessoas que são muito relaxadas, a palavra é essa, para suas próprias casas. Eu não estou falando de que não tem condições de pintar uma casa, né, sua própria casa, né? Sei lá, ajeitar uma coisa ou outra, mas pelo menos varra a casa, passa uma vassoura, né? E se tiver condições, vá arrumando. Isso é para mim, tá? Eu preciso fazer isso. Bom, gente, e eu quero concluir dizendo o seguinte: quando o povo de Deus ainda não era nem povo no sentido de uma nação, mas era o povo escolhido, Jacó e os seus filhos, representando as 12 tribos de Israel, houve uma grande fome na face da terra. E Deus preparou um lugar para esses que representariam mais à frente o seu povo, o povo de Israel, estar. Gênesis capítulo 45, versículo 9 e o 10. Eu vou terminar agora. Diz assim: Apressai-vos e subi a meu pai. Isso é José falando para os seus irmãos. José já estava no Egito. Deus havia engrandecido ele, né? Estava como governador e ele havia conversado com Faraó sobre a questão do seu pai Jacó. E veja o que Deus preparou usando José para Jacó e os seus filhos. Diz assim: Assim tem dito teu filho José: Deus me tem posto por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. José, repito, mandando esse recado pelos seus irmãos para o seu pai Jacó. Versículo 10. E habitarás na terra de Gósen. Então aqui é o endereço que Deus preparou já para o seu, vamos falar assim, o começo, né, daqueles que seriam mais na frente o povo de Israel, né? Deus cuidando, enquanto a fome estava assolando ali nos arredores, aí Deus prepara um endereço onde na terra de Gósen a fome não atingiria. Então, segue o texto aqui, o versículo 10, diz: Estarás perto de mim, isso é José falando, tu, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, e tuas ovelhas e tuas vacas,
e tudo que tens. Então Deus cuida da gente, dando nome, uma identidade. E se falando no sentido espiritual, Deus também dá um nome para a gente. Lembra-se de Saulo? Chamado depois de Paulo, né? Um homem mudado. Deus faz questão de dar um novo nome. Mas no texto base, a gente vê que Jesus, na revelação que ele dá para João, está prometendo a cada um de nós, se vencermos aqui as provações, as lutas, nós vamos receber, né, num dia que chegarmos na eternidade, um novo nome. Engraçado que ele diz que ninguém conhece esse nome, senão aquele que o recebe. É um nome secreto. Seremos ou teremos um nome secreto. E também ele promete aqui o lugar que João viu, a cidade santa. Que Deus nos ajude. Agradeço a todos. Ótimo dia. Servo de Deus, Gessé.